O MT Sesc TV está chegando na área e o assunto do programa de hoje é educação. Mas fica tranquilo, porque o Além do ABC descomplica tudo. E para começar, vamos aprender a utilizar os sinais de pontuação de uma maneira eficiente na prática. Marina, é com você! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um Além do ABC e vamos juntos adquirir mais conhecimento. Vamos falar hoje sobre sinais de pontuação, os sinais básicos de pontuação e como eles podem interferir na ideia de uma frase. Vamos lá? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância do sinal de pontuação na aplicação de uma frase e no entendimento de uma ideia. O primeiro sinal de pontuação que nós vamos falar é o de exclamação. Esse sinal de pontuação, ele é utilizado no final de uma frase para transmitir a ideia de espanto, de susto, de medo e de afirmação de uma ideia. O próximo sinal de pontuação que nós vamos ver é o sinal de interrogação, como a própria palavra diz. Esse sinal ele interroga, ele é utilizado para fazer perguntas. O próximo sinal de pontuação é a vírgula. A vírgula ela é utilizada para fazer pausas na frase ou no texto. Ele também é utilizado para separar termos. Por exemplo, quando nós temos palavras do mesmo campo semântico. Por exemplo, frutas. Quando eu vou falar, a professora gosta de banana, vírgula, maçã, vírgula, melancia, vírgula, melão. Ponto final. Eu separei vários termos, várias frutas, através da utilização da vírgula. E o último sinal de pontuação que nós vamos ver é o ponto final, um dos mais utilizados. O ponto final ele é utilizado numa frase ou num texto para finalizar uma ideia. Então vamos lá? Vamos aplicar a pontuação em uma mesma frase e identificar a ideia, a mensagem que queremos transmitir nas duas frases. Vamos ver como elas se modificam. Primeira frase, utilizando pontuações diferentes, é a seguinte: não queremos saber, ponto final. E aí, utilizando a vírgula nessa mesma frase. Não, vírgula, queremos saber. Então, nós temos uma frase com duas ideias, com duas mensagens diferentes, utilizando a pontuação, a vírgula na segunda frase. A segunda frase é a seguinte: não, vírgula, te amo. A mesma frase sem a vírgula. Não te amo. Ponto final. Nós também temos aqui a transmissão de duas ideias diferentes com uma pontuação diferente também, né? Nós temos a vírgula aí para nos auxiliar na ideia. Conseguiram identificar a ideia de cada uma das frases? Não, te amo e não, vírgula, te amo. Vamos aplicar em outra frase. Olha esse exemplo. Vamos perder, vírgula, nada foi resolvido, ponto final. A ideia é de perda. Se a gente alterar a vírgula, vamos ver como modifica também a ideia. Vamos perder nada, vírgula, foi resolvido. Nessa segunda frase, o sentido é de que não há perda, né? Tudo foi resolvido. E aí, pessoal, conseguiram entender a importância dos sinais de pontuação, principalmente para transmitir uma ideia? Nós vamos ficando por aqui e até o próximo Além do ABC, com muito mais conhecimento para você. Tchau! Agora que você já sabe sobre a importância do uso correto dos sinais de pontuação, vamos ainda mais longe. Você conhece o significado da palavra platônico e o que isso tem a ver com Platão? Calma, que o professor Júlio vai explicar tudinho pra gente. Com vocês, Além do ABC.
Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Júlio, do Sesc Escola, e a gente está aqui hoje um pouco para falar um pouquinho de Platão e o seu famoso amor platônico, né? A gente vai desmitificar um pouquinho essa ideia de amor platônico e esclarecer um pouquinho o que isso quer dizer realmente, na ideia de Platão, é claro. Bom, gente, então, quando a gente fala de amor platônico, a primeira coisa que vem na nossa mente é, às vezes, a gente tá lá pensando naquele crush que a gente tem, naquela pessoa tão amada que a gente olha assim, nossa, como seria incrível ter aquela pessoa ao nosso lado, né? Aí, normalmente, as pessoas dizem o seguinte, bom, isso aí que você tem é o amor platônico, né? Só que tem uma coisinha um pouquinho diferente aí, tá? Esse é o senso comum, essa é a ideia que se tem em senso comum sobre o amor platônico. Porém, o que Platão realmente queria dizer quando ele falava de amor, né? Quando Platão falava de amor, ele era um pouco mais amplo do que essa ideia. O que seria amor para Platão, então, e amor mais ou menos na época dele lá? Bom, quando Platão falava de amor, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não existia essa palavra que a gente tem. Aliás, nem existia o português ainda, né? Não existia a nossa língua. Então, ele não falava a palavra amor, né? Ele falava a palavra eros. Essa palavra que muitos de vocês devem conhecer em muitos lugares por aí. Porém, essa palavrinha, né? Eros, que quando ele dizia, ele se referia então ao amor. Mas aí você me pergunta, tá bom, professor, mas então se Platão se referia a amor utilizando essa palavra eros, então tá, mas o que é eros? Bom, quando Platão se referia ao eros, né, ao amor, como se fosse eros, ele estava se referindo ao desejo. Então amor é desejo, tá, mas então o que é desejo? O que então ele queria dizer com desejo? O desejo é nada mais a busca por aquilo que não se tem. Se você não tem, você ama aquilo. Tudo aquilo que não se tem, você ama aquilo. Por isso que no senso comum tem-se essa ideia de que o amor é sempre o crush. Aquele crush que você tem, você nunca vai conquistar, né? Porém, quando eu digo que ele vai muito mais além, né? Quando ele fala isso, esse amor, ele quer... Quando ele se refere a coisas, ele se encaixa muito bem no nosso sistema, né? No nosso sistema do capitalismo, que busca as coisas, quer comprar, quer isso, quer aquilo. Quero ali o meu videogame novo, aí eu vou lá, desejo ele, amo ele, tenho o meu videogame, jogo 2 semanas, abandono ele e vou procurar agora o meu novo console, o meu novo jogo, né? Então, o amor acaba a partir do momento em que você o tem. Só que aí quando a gente se refere a objetos, esse amor, ele se encaixa bem nessa ideia do amor platônico que a gente fala, né? O desejo e tudo mais. Mas quando a gente se refere a pessoas, né? Quando a gente se refere a seres humanos, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Porque normalmente quando a gente pensa em alguém, quando a gente fala de alguém, a gente tem uma imagem, a gente constrói uma ideia do que é aquele ser. A partir do momento em que você o conquista, você descobre novas características que você não tinha como conhecer sem antes ter contato com essa pessoa. Então, a partir do momento em que você tem contato com essa pessoa, você descobre que tem muito mais a se descobrir, muito mais a se amar. Tem muito mais desejo que pode se ter sobre esse ser que você antes apenas almejava ter. Então, o amor se renova a partir do momento em que nós, seres humanos, somos um processo, né? E não um ponto final. A gente tem uma característica que é sempre estar em mudança, sempre estar em uma metamorfose, a gente está sempre se alterando. Sendo assim, o amor platônico ele persiste para seres humanos partindo do princípio que todo ser humano sempre é mutável, sempre está mudando. Então, o amor pela mudança, o amor pela conquista constante. Afinal de contas, se para Platão amor é eros e eros é desejo, o desejo se renova sempre que há algo de novo. E ser humano sempre traz algo de novo para a nossa realidade, ao contrário de coisas, objetos, desejos de modo geral. Ou seja, então, sim, amor platônico é uma coisa interessante, mas ele é um pouco mais profundo do que a gente costumava conhecer, não é? Tudo aquilo, né, todo aquele conhecimento que a gente tem sobre o amor platônico, ele se metamorfosa e falei errado, metamorfosa não, metamorfosa é muito feio. Bom, sendo assim,
todo o conhecimento que a gente tem sobre o amor platônico, ele se altera, né? Ele se altera e passa a tomar um novo olhar. E aí que entra a importância da gente observar os nossos amores pelas coisas, compreendendo que ao utilizar essas coisas, ao conquistar estas coisas, esse amor pode se esvair, afinal de contas. O amor pelas coisas, pelo menos na perspectiva de Platão, tem um fim. Afinal de contas, as coisas elas não mudam, elas não se alteram, né? As coisas, os objetos. Mas as pessoas, essas sim, elas mudam. Ao contrário, por exemplo, de uma carreira, né? Às vezes a gente está ali na escola e aí o nosso professor fala: bom, calma, vocês vão chegar no ensino médio e vocês vão ver que a coisa vai mudar. Aí você chega no ensino médio e seu professor fala: calma, você vai chegar no ensino superior e você vai perceber que a coisa vai mudar. Aí você chega no ensino superior e o seu professor fala: calma, você vai conseguir o seu emprego e você vai ver que a coisa vai mudar. Aí você consegue o seu emprego. Aí o seu patrão chega e fala para você: calma, tem outras promoções que você pode conquistar. E aí sim você vai perceber que a coisa vai mudar. E aí você finalmente chega lá, você já está bem cansado, e aí quando você está lá, né, as coisas já estão acabando, você já está bem velhinho, e aí uma pessoa chega para você e fala assim: calma, o melhor ainda está por vir. Então, o amor para Platão é essa eterna busca em que você está sempre atrás, você está sempre procurando, você está sempre almejando algo que sustente a sua paixão, o seu eros. Bom, pessoal, então é isso que a gente tinha para falar um pouquinho sobre o amor platônico, dar uma alterada, uma desmitificada sobre o que seria o amor platônico, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Enquanto você descobre o que te move, nós vamos para o intervalo comercial, rapidinho, e voltamos já já. Voltamos com música. Você sabia que é possível compor canções utilizando poemas? Isso mesmo, você só vai precisar de uma ajudinha da internet e um pouco de ritmo. Então já se prepara que o Além do ABC vem aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa aqui é a nossa segunda aula, uma continuidade, quando a gente está falando de composição musical. Eu sou o professor Sérgio, professor de música do Sesc Escola Cuiabá. E no assunto de hoje, em continuidade ao que a gente vem trabalhando, eu vou falar sobre composição musical novamente, porém agora eu vou estar utilizando, digamos que, música cantada com melodias, cantada com notas. Na aula anterior, nós trabalhamos sobre o rap, né? A gente estava cantando utilizando poemas, só que era muito mais falado ritmado. E desta vez, nós vamos utilizar algumas notas musicais que a gente vai estar criando aqui, utilizando novamente o nosso computador e também a internet. Então, vamos lá ao processo. Nós vamos pegar uma música sem direitos autorais que está aqui no YouTube. Eu vou mostrar para vocês como encontrá-la. E depois nós vamos utilizar também algum poema que pode ser retirado da própria internet. Mas caso você queira, você também pode escrever um texto, pode escrever uma poesia, ou você pode pegar algum conto ou alguma coisa que sirva de forma de texto e depois você canta em cima dessa música pré-existente, no caso. Então, vamos lá. Primeira parte. Nós vamos entrar no YouTube. Vocês vão digitar no navegador de vocês YouTube. Na barra de pesquisa, vocês vão escrever backing track. Backing track é muito conhecido por guitarristas. Por quê? Tem uma técnica na guitarra que a gente trabalha improvisação, que é justamente você criar melodias, criar frases musicais utilizando coisas que você já conhece, improvisando novas músicas em cima desses sons. Então, são músicas que não têm voz e também não tem guitarra solo tocando. Então os guitarristas conhecem muito bem isso e nós agora, né, que vamos mexer com a parte de canto aqui um pouco, vamos utilizar esse som, essa música que os guitarristas conhecem tanto. Então você vai digitar backing track, vai estar lá muitas informações. O legal é que assim, tem muitas e a qualidade de gravação das pessoas que fizeram isso são muito boas, né? E eles estão aqui à nossa disposição.
você pode escolher conforme o estilo. Na pesquisa rápida aqui, tem blues, tem soul music, tem algum tipo de groove, tem algum tipo de balada, tem rock and roll, tem algumas coisas acústicas. Então, você vai escolher de acordo com o seu estilo. Ah, quero fazer um blues. Então, você clica aqui no backing tracking de blues e vai ter esse estilo um pouco mais lento. Ah, quero um rock. Aí vai ter o rock. E o mais legal é que ele já te dá a tonalidade. Quer dizer o quê? A nota principal daquela música. No nosso caso, nós vamos clicar aqui e vamos usar um backing track que está no tom de Ré maior e ele é um blues rock. Então, um blues rock no tom de Ré vai ser a nossa música principal. E agora o nosso texto, eu vou pegar já o nosso conhecido poema, eu vou lá no Google, vou abrir aqui no meu navegador e vou escrever nele poema. E vou na imagem novamente e vou escolher alguns desses poemas aqui. Eu vou escolher um que eu gostei muito dele. O nome dele se chama Felicidade. Então, eu vou ler primeiro o poema para vocês. Felicidade. Não se acostume com o que não o faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alague seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudades, mate-a. Se perder um amor, não se perca. Se o achar, segure-o. Então, este é o nosso poema. Eu gostei dele porque ele tem poucas rimas e é interessante trabalhar com música que tem quase nada de rima no final da frase. Isso é um desafio a mais. Então, nós vamos lá ao nosso processo. Primeiro eu vou soltar a música para eu poder sentir e pegar mais ou menos a ideia dela. Eu vou estar ouvindo aqui um pouco junto com vocês essa música, vou entender o ritmo dela, vou tentar pegar o tom aqui na minha voz e depois eu vou pegar esse poema e vou tentar cantar em cima, lembrando, como você está criando, é normal ter uma desafinação, é normal errar algumas melodias, porque você está no processo de criação. Então, durante o processo, é natural que haja esses tipos de erros, e é uma coisa totalmente normal. Então, não tenha medo, teste mesmo, cante, teste numa outra tonalidade, peça para uma outra pessoa cantar e ouvir. E uma dica importante, depois que você criar ou durante o processo, grave você mesmo cantando, porque a gente pode esquecer muito fácil. Você cria uma melodia legal e você não gravou. Aí o outro dia você vai tentar lembrar daquela melodia, é meio difícil. Então assim, não confie 100% na sua memória, tá? Sempre grave você cantando, seja em filmagem ou seja somente áudio, utilizando seu smartphone ou qualquer outro gravador que você tenha à disposição. Então vamos lá, vamos ouvir a música aqui. Vou colocar ela aqui do começo, vou ouvir um pouquinho para eu poder entender mais ou menos o ritmo dela e depois vamos testar e inventar melodias com este poema. Então, soltei. Então, ó, no início já dá para sentir que ela é um rockinho, né? Um rock bem bacana. Ó, ela tem uma métrica, já percebeu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 7, 8. Então, ó, como vocês estão ouvindo aí comigo, ela tem 2 oitostempos e depois ela muda de acordes, né? Ela fica um pouquinho diferente. Então, essa música segue essa métrica rítmica, tá? Pode ser tanto, digamos que 2 de 8 tempos, dando 16, quanto 4 de 4 tempos, que também daria 16 no caso. Isso. E como vocês perceberam, teve uma partezinha que mudou. Digamos que esse seja o refrão da música, tá? Então, vamos lá, vou fazer o seguinte, eu vou soltar do início. Lembrando, nós estamos compondo, nós estamos criando. Então é natural trocar a melodia, assumir, digamos que subir ali a afinação, descer a afinação, mudar a tonalidade. A gente está testando, é o processo composicional, tá?
Então vamos lá, vou soltar a música do começo, vou abrir aqui o poema. Digamos que eu vou dar uma introduçãozinha para a música começar e eu vou cantar depois no segundo tempo. Então soltei a música. Na hora que a bateria entrar, vou começar a cantar. Atenção. 1, 2, 3. Não se acostume com o que não faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alargue seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Digamos que vai pro refrão. Se achar necessário que precisa voltar, então volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se tiver tudo errado, comece novamente. Mas se estiver tudo certo, continue. Então, vocês viram? Essa foi a primeira parte. Então eu criei baseado aqui no que eu estava ouvindo. Ah, eu errei ali uma partezinha e não gostei de tal parte. O que você faz? Faz de novo. Ah, eu acho que o refrão ficou legal aquela parte que lá que estava fazendo a melodia. Se achar que precisa voltar, então volte. Poxa, legal, mas eu acho que pode ser um pouquinho diferente. Se achar que precisa voltar, então volte. Não tem o porquê de você não mudar. Ah, eu gostei melhor assim, acho que ficou mais bonito descendo pro grave. Ou então vou fazer mais agudo. Se achar que precisa voltar, então volte. Pode fazer. Lembrando, é sua composição. Você pode mexer nela até quando você sentir que realmente chegou o ponto de eu falar assim, nossa, ficou muito legal, essa é a música. Mas lembrando, grave. Então, vou fazer aqui uma última vez, vou tentar trocar algumas ideias, vou tentar subir o tom, vou tentar mexer ali, vou tentar mudar. Lembrando, teste, faça, experimente. Mas, professor Sérgio, eu não canto. Como que eu posso fazer? Tente. Abra sua boca, ouça a guitarra, tente cantar aquelas notas musicais, tenta emitir esse som que você está ouvindo. Ah, mas eu tenho vergonha. Ok, entra lá no teu quarto, né? Fica sozinho e canta para você mesmo. Vai se gravando, vai se ouvindo. Aí quando você se sentir confiante, nossa, acho que tá legal. Mostre para alguém da sua família, mostre para algum dos seus amigos. Então, é importante lembrar o seguinte, pessoal, a música é algo universal, tá? Todos podem participar, todos podem cantar, todos podem tocar, todos podem fazer música, tá? A música é para todos. Então, vamos novamente, vou colocar aqui desde o início. Lembrando que eu vou deixar aquela introdução e depois, na hora que a bateria entrar, eu vou começar a cantar. Talvez eu vou testar fazer alguma coisa diferente. Então, vamos lá. Começou. Então, introduçãozinha. Vou começar. 1, 2, 3. Não se acostume com o que não te faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alargue seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Digamos que refrão. Se achar necessário que precisa voltar, então volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver tudo errado, comece novamente. Mas se estiver tudo certo, continue. Beleza. Então,
essa foi a minha música, tá? Lembrando, eu peguei um poema, coloquei em cima de um backing tracking que é blues rock, tá no tom de Ré, e aí eu fui testando, improvisando, mexi ali, mudei aqui, cantei mais agudo aqui, cantei mais grave. Acho que essa aqui não ficou legal, então eu vou fazer diferente, tá? Então, teste, cante, crie suas composições e depois, se possível, compartilhe com a gente. Então, a aula fica por aqui. Espero que todos tenham gostado, tenham um ótimo estudo musical e componham, criem músicas. Até mais! O programa de hoje está chegando ao fim, mas vou te contar um segredo. A nossa programação continua nas redes sociais. Isso mesmo, acesse @SescMT e continue com a gente. Tchau, tchau!